ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha. Fica ligadinho aí que hoje nós vamos tratar de um tema daqueles. Tenho certeza que vai fazer você pensar, refletir e espero, a minha oração, que a partir dessa reflexão levantada hoje a gente consiga transformar as nossas atitudes, comportamento, como os teólogos gostam de dizer, a nossa cosmovisão, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui rapidinho, o meu Instagram, chega por lá nas redes sociais para a gente poder interagir, conversar também. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, estou esperando por você. Além disso, já quero colocar aqui, logo de início, as redes sociais do Vejam Só. Você nos encontra em todas as plataformas, tá bom? Facebook, Instagram, siga lá nossa página, curta, nossa página por lá também. Ali você encontra todas as informações com relação ao programa e consegue interagir com ele também. Além disso, tem aqui o nosso canal no YouTube. Chega por lá, se inscreva no canal e ative as notificações. E eu vou te explicar o porquê que você pode fazer isso e que vantagem que você vai ter. Lá no nosso canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. É isso mesmo, você consegue assistir ao vivo o programa que está sendo gravado, tá bom? Para ser exibido posteriormente na televisão. Então, você vai assistir antes esse conteúdo. Mas você tem que estar inscrito e tem que ativar as notificações, porque ele vai aparecer lá no seu celular. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e nos acompanha, tá bom? Além disso, obviamente, todos os programas ficam lá à sua disposição para você ver, rever e compartilhar também o nosso conteúdo. Então, chega por lá para a gente poder fazer essa comunidade crescer e, obviamente, os programas alcançarem outras pessoas também, tá bom? Estou te esperando por lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu apresentar os meus convidados e hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, vamos dizer assim, porque nós não vamos fazer necessariamente um debate teológico, afinal de contas, o tema proposto ele tem uma resposta muito direta e objetiva. A gente quer oferecer para você uma reflexão, tá bom? E é por isso que nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Silene Souza, ela que é médica cardiologista. Doutora Silene, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-la. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa para falar sobre saúde, Falar sobre saúde. Vamos ver como é que está a saúde do povo crente, Isso. Se nós estamos cuidando só do espiritual e esquecendo do nosso corpo. Bom, isso é papo para daqui a pouco. Para a gente começar, minha irmã, vou pedir a sua rede social, que eu sei que lá que o pessoal vai encontrar todas as informações sobre o seu trabalho também, aqueles que quiserem ter acesso a isso. Por favor. Vocês podem me encontrar no Instagram. O meu Instagram é doutora Silene Souza, doutora abreviado, DRA Silene Souza. E através de lá tem acesso ao link para agendar consulta no consultório, dá para mandar direct, perguntas. E por lá vocês têm contato comigo facilmente. Boa, então tá aí a informação. Inclusive o contato já passou e vai ficar salvo lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só também, tá bom? Outra informação, vou pedir à igreja que a irmã congrega pra gente, por favor. Eu congrego na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Atualmente, o meu esposo é pastor ali da congregação do Jardim Helena 1 e nós estamos lá fazendo um trabalho, servindo a Jesus lá com os nossos irmãos. Que bênção. Obrigado pelo Eu que carinho agradeço. de aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai agregar muita informação e conhecimento nessa área de saúde. E já que ela falou do maridão, vamos apresentar um maridão também que está aqui com a gente, o pastor Ivan Souza, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Ivan, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Zeca, uma alegria para nós. Honrado pelo convite. Parabenizar também, Vejam Só. E temos a certeza que vocês têm contribuído com um conteúdo relevante, que tem abençoado toda a comunidade da família da fé. E para nós é sempre uma alegria poder voltar aqui. A alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão. E aqui, na sua pessoa, cumprimentando o irmão, eu estendo esse cumprimento a todos os pastores e líderes do Ministério do Belém, que tem sido bênção na vida do programa, bênção na vida do nosso estado e na vida do nosso país. Fazendo um trabalho realmente na evangelização, na proclamação do evangelho. Fica aqui a nossa gratidão também a esses ministros que têm abençoado a nossa nação e um carinho muito especial pela contribuição que vocês dão ao programa também.
Muito obrigado. Bom, antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, vou pedir as informações da igreja também, pastor, por favor. Tá bem. Vocês certamente poderão ter melhor acesso e informação à nossa igreja através do Instagram, @adj Jardim Helena 1, e também, se quiser aí nos seguir, @PR Ivan Souza. E lá nós poderemos desfrutar de comunhão. Agradeço aí a oportunidade de poder divulgar a igreja aqui para o bem daqueles que quiserem nos acompanhar. Amém. A alegria é nossa, meu irmão, em poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês. Inclusive, os contatos apareceram aí, tá bom? Ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, e é o que eu falo sempre. É uma atitude muito simples, que para você que nos acompanha não custa nada, mas que vai abençoar demais a vida dos nossos irmãos. Seguindo esses perfis, curtindo as publicações, tudo isso manda uma mensagem para a plataforma, entendendo que esse é um conteúdo relevante e que outras pessoas precisam ter acesso. Então você não vai gastar nada. Só chegar lá, seguir o perfil, curtir as publicações quando aparecerem, e você não tem ideia de como você vai abençoar a vida dos nossos irmãos também, fazendo esse gesto bem simples, tá bom? Então tá tudo lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá. Vamos lá na nossa pergunta de hoje. Vamos colocar aí na tela. A gente parte de uma premissa bíblica que eu acho que é clara para todo mundo sobre a glutonaria e a indicação de como a Escritura Sagrada aponta para um pecado. E o que a gente quer saber é por que existem tantos cristãos acima do peso. É claro que a gente faz uma referência direta ali à obesidade, mas durante a nossa conversa nós vamos falar também sobre a questão do trato com a comida, que não necessariamente pode refletir no peso, né? Acho que a doutora vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas, bom, para a gente começar, doutora, eu queria falar sobre o problema, né, do excesso de comida com relação à nossa saúde, de maneira mais específica a saúde do coração, que talvez seja mais afetada. E a obesidade é uma questão de saúde pública. Sim. Se eu não estou enganado, nós estamos falando de quase 25% da população com sobrepeso. Sim. Se a gente for colocar isso no papel, que às vezes a gente não põe, fala assim 25%, né? Nós estamos falando de números mais alarmantes do que a Covid, por exemplo. Inclusive, acessos a hospitais, a bloqueio dos serviços públicos de saúde por conta disso, medicamentos que são distribuídos, cirurgias e tal. Todo o caos que a gente viu na Covid, a gente vive diariamente por conta da obesidade. Então, eu queria que a irmã começasse falando um pouquinho sobre esse problema, relacionando a comida, excesso de comida e a nossa saúde. Veja, hoje realmente a obesidade ela é considerada uma doença crônica, né? Assim como hipertensão, diabetes. Então, ela deve ser tratada como tal, como uma doença crônica. E tem muito a ver, sim, também com a questão da comida. Hoje a gente sabe que existem, claro, fatores genéticos, fatores metabólicos, hereditariedade, sim, que influenciam na questão da obesidade. Porém, ainda os fatores externos, os fatores ambientais, relativos ao ambiente, ao estilo de vida, ao estilo de alimentação, ao estilo de se você pratica atividade física ou não, o sedentarismo, ainda são os fatores mais relevantes que contribuem para isso. Então, é uma doença crônica que precisa ser levada com a devida seriedade. E o tema aqui hoje proposto, né, que é sobre a gula, a glutonaria, tem grande relevância sobre isso, né? Porque o comer em excesso, o comer desenfreado, o comer além das necessidades metabólicas ali do nosso corpo, ele pode promover, sim, a questão do sobrepeso, da obesidade, além de todas as doenças que vão impactar no risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol e dos triglicérides, sobrepeso também, a obesidade, e o sedentarismo também impactam sobre isso. Então, precisa haver uma conscientização sobre isso, né? Mas por que
que a gente come e não controla a quantidade que come. E uma outra questão também, né, que hoje em dia a gente observa muito, isso não é uma questão só de quem está acima do peso, né? Quem não conhece um super magrelo que come Sim. e não engorda, né? Ele talvez tenha uma questão que não predisponha ele a ganhar tanto peso, mas ele está correndo os mesmos riscos da hipertensão e da diabetes e outros fatores de risco para ele, né? Sim. Então, realmente, a questão da gula, da glutonaria, ela oferece um risco, sim, no futuro, mais um risco cardiovascular para os obesos e também para os não obesos. Sim. Uma alimentação desenfreada, né? Sem controle, sem excessiva. Na sua fala, me chamou muito a atenção, doutora, eu vou pedir só um complemento aqui, depois nós vamos poder aprofundar isso claramente. Você falou que não é levado a sério. E aí, na hora, assim, me surgiu uma questão relacionada, por exemplo, ao tabagismo, que também é um outro grave problema. Mas que, de maneira institucional, por exemplo, o governo bateu muito no tabagismo. Então, hoje é proibido fumar em quase todos os lugares. Exatamente para evitar, né? Cobra mais imposto, faz uma série de coisas pensando nos males do tabaco. Mas com a comida a gente não vê isso, né? Parece que é alguma coisa que está tudo bem, não só para a população, mas de maneira institucional também. De fato, não é algo que é levado a sério? Falta essa seriedade. Vamos até pensar assim nessa pirâmide, né? De cima para baixo mesmo. Sim, eu acho que a questão aí da questão da obesidade, eu acho que falta muito a questão da prevenção. Embora hoje se fale muito sobre prevenção, mas é uma coisa difícil da gente colocar na prática, sabe? Uma coisa é você falar para um paciente, você precisa parar de fumar. Ele até sabe que ele precisa, embora seja difícil abandonar o vício, mas ele tem isso dentro dele. Agora, você falar, você tem diabetes, você não pode comer doce. Você tem colesterol alto, você não pode comer gordura. Quando às vezes é um hábito de uma vida inteira, e essa questão do comer, da comida, ela tem muitos fatores emocionais envolvidos. Então, hoje, a gente vê cada vez mais, a gente viu muito também nesse pós-pandemia, aumento de níveis de depressão, ansiedade. Não tem uma pessoa que fala para mim que não está demasiadamente ansiosa, né? E aí tem pessoas que descontam no cigarro, tem pessoas que descontam na bebida, mas a gente não olha com um olhar tão sério em quem desconta na comida. Eu acho que isso passa um pouco desapercebido por nós, porque é uma coisa que não tem tanto controle. Por exemplo, eu sei que eu não devo fumar, até por conta dos princípios cristãos, mas comer é uma necessidade fisiológica. Daí existe uma linha muito tênue ali do até onde eu devo comer. Até aqui eu já estou satisfeito. Não, vou pegar mais um pratinho ali porque está gostoso, mas eu não precisava porque eu já estou satisfeito. É uma linha muito tênue ali, né? Que a gente pode transpor o limite muito fácil, às vezes sem perceber. E isso hoje é abordado de uma outra forma, até por envolver essas questões emocionais. É difícil você conversar com um paciente que precisa perder peso. Ele ouve a vida inteira que ele precisa perder peso. E às vezes, é difícil sair ali daquele ciclo vicioso, até porque depois que você já está com o sobrepeso estabelecido, é muito mais fácil você se prevenir de ganhar peso do que você perder peso depois que você já alcançou. Porque conforme você vai ali fazendo tratamentos, e existem tratamentos sim efetivos, mas o nosso organismo ele vai trabalhando, a gente tem estudos que demonstram que depois que você perde uma grande quantidade de peso, o seu metabolismo ele começa a trabalhar contra você. O seu corpo ele acostuma mais fácil com o peso gordo do que com o peso magro. Então você tem que intensificar cada vez mais ali as suas ações para você continuar perdendo, para você manter. Então perder e manter é uma tarefa bem difícil. A gente ainda sofre com isso ainda. Mais fácil ganhar do que perder. Mas, pastor Ivan, eu quero ouvir as suas reflexões iniciais também. Vou pegar um gancho aqui na fala da doutora Silene, que eu achei muito interessante, que ela falou do cigarro, né? E ela falou assim, a gente sabe que pela nossa ética cristã não tem que fumar, né? Mas pode comer à vontade? A nossa ética cristã libera, pastora, comer à vontade, excessivamente, além da necessidade.
peço as suas contribuições. O que a Bíblia fala sobre essa nossa relação com a comida? É bem interessante, né? E, de fato, quando a gente olha para esse tema, que inclusive parabenizamos o programa por colocá-lo aqui em discussão, para trazer essa contribuição, desmistificar esse assunto e ajudar não só a comunidade evangélica, mas todos aqueles que enfrentam também essa batalha. E aí eu acredito que eu sempre gosto de voltar às origens, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, o homem ele é um ser tricotômico, né? Então, nessa tríade, ele precisa cuidar do espírito, da alma e do corpo. Só que dentro do ambiente cristão, nós temos um grande problema que nós espiritualizamos muitas coisas e aquilo que é material, nós tiramos a nossa responsabilidade. Entre elas, esse cuidado com o corpo, com a saúde, que também deveria ser levado muito, muito a sério. E aí, sobre a brincadeira que nós aqui colocamos, e foi bem até formatado aqui, o tema da comida em excesso, da glutonaria, ele é um pecado que tem uma certa aceitação, né, na nossa comunidade cristã. Então, porque a gente, arrazoado de alguma virtude, diz, eu não bebo, eu não fumo, então pelo menos eu posso comer, né? Então, desconto, eu compenso isso sobre a comida. Só que, obviamente, ao fazer isso, eu estou gerando também consequências. E aí a gente olha que isso, na verdade, é a distorção, né, do que o pecado fez com o homem, né? Quando a gente olha a ideia principal de Deus era que nós vivêssemos, né, de maneira equilibrada, tivéssemos um controle, tivéssemos censura com muitas coisas, e depois da queda tudo foi modificado. Então apareceu os extremos, os excessos, né, as compensações para tirar essa plenitude que muitas vezes a gente deveria ter no espírito e que queremos trazer isso através do nosso corpo com a comida. Então, eu acredito que a gente precisa estar muito, muito atento, porque esse, sem dúvida alguma, é um pecado, mas um pecado muito sutil e não muito condenado pela comunidade evangélica. Sem dúvida. Nós vamos aprofundar essa questão do pecado também, pastor, mas eu quero pegar um gancho numa fala do irmão. O irmão falou sobre a nossa divisão do ser, né? Um ser tricotômico. Essa é uma discussão teológica interessante, mas que não é o tema hoje. Mas será que esse nosso abandono das questões relacionadas ao corpo tem a ver com uma influência de um pensamento grego que, de alguma forma, até penetrou muito na nossa teologia, da ideia de que o corpo é mau e o espírito é bom? Então, assim, vamos cuidar do espírito, porque o corpo é mau mesmo, vai apodrecer, vai morrer, que é uma ideia muito clara do pensamento grego, ali dos filósofos, né, e tudo mais. Mas que eu fico com a impressão que a Bíblia não defende isso. Muito pelo contrário, quando Jesus vem, ele vem para salvar o homem todo. Com certeza. Corpo, alma, espírito, salva tudo, né? Nada vai apodrecer. Mas isso influenciou muito o nosso pensamento teológico e por isso pode ser uma explicação para a gente largar os pecados relacionados ao corpo, por exemplo. Nós estamos falando da comida, mas o sedentarismo, de repente, pode ser colocado nesse pacote aí de pecados com o corpo. Com certeza. Eu acredito que esse pensamento muito encontrado no gnosticismo, ele afeta a nossa maneira de lidar com esse tema, né? Porque, e tem muitos crentes que, infelizmente, dizem assim, não, mas o corpo é o seguinte, no dia do arrebatamento eu vou receber um corpo imortalizado, né? Então eu posso, com esse corpo aqui eu não tenho muito compromisso. Essa é uma tese completamente distorcida, errada e que não tem amparo nas Escrituras, né? Por exemplo, eu gosto da expressão do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, que ele disse assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no dia do arrebatamento, o Senhor, nosso Deus, ele não quer levar carcaça, né? E nem excessos. Então, nós precisamos ter esse cuidado aí,
para não nos incidirmos nesse pecado e nessa incoerência cristã. Sem dúvida. Às vezes fica aquele pensamento de que o corpo glorificado será transformado e não será esse nosso corpo, né? Ou seja, se eu tiver muito gordo, vou chegar lá com um corpo magrinho. Aliás, a Bíblia nem fala como isso vai funcionar, mas de fato parece que é um pensamento que está enraizado na nossa teologia, que a gente consegue aqui brincar com ele, né? Mas que acaba afetando de maneira séria o nosso comportamento também, né? É interessante isso. Bom, você viu aí que tem muita coisa para a gente falar, a gente só fez aqui algumas contribuições iniciais, mas eu quero ouvir e saber da sua opinião também sobre o tema. O que você pensa sobre o assunto? Então, acesse o nosso perfil do Instagram e lá você vai poder participar das nossas enquetes, votando e dando a sua opinião sobre o assunto que nós colocamos aqui em debate. Vamos ver a pergunta, né, que a produção separou lá para você no Instagram? Põe na tela aí, por favor. Tá aí, ó. Glutonaria e cristãos. Desconhecimento ou descuido? Vamos ver as opções? Primeira delas, ó, ignorância sobre os conhecimentos bíblicos, ou seja, a gente não se aprofunda no conhecimento bíblico sobre essa questão da comida. Segunda opção, uma falta de cuidado com a saúde, ou então a gente até tem um conhecimento bíblico, mas acaba largando mão da saúde aí e tendo esse relaxo nesse aspecto. E a última opção, pressão cultural na alimentação, acaba sendo influenciado por essa cultura do consumismo, né? E do consumismo também na questão das comidas. Então vai lá, vote, escolha uma opção. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha. Nós vamos tentar colocar algumas contribuições aqui também durante a nossa conversa, tá? Doutora, eu vou aproveitar ali a nossa enquete que falou da pressão cultural e queria falar um pouquinho sobre isso, pedir para a irmã abordar esse aspecto. Porque a nossa cultura é muito influenciada pela cultura norte-americana. Fast food, uma alimentação completamente desregrada e tal, aquela coisa toda. E uma população obesa também, reconhecidamente, né? Qual o tamanho dessa pressão? De fato, a nossa sociedade influencia nos nossos hábitos, assim, a ponto da gente nem reconhecer? Por exemplo, a gente pede aquele refil do refrigerante no fast food, mas nem percebe, só pede porque tá lá, é só mais R$1 mesmo, vou beber à vontade, mas nem vai beber, mas pede só para ter. Como é que funciona essa pressão cultural nesse aspecto? A pressão cultural com certeza influencia, né? Basta você andar na rua, tudo é comida, né? Tudo é propaganda de comida, tem oferta de comida e, em geral, fast food, né? Comidas rápidas, a gente vive correndo, a gente não tem tempo, né? Então, tá em todos os lugares, né? As propagandas, tudo incentiva você a comer. E isso incentiva de uma forma muito bonita, né? É o que eu sempre falo para os pacientes, eu falo muito... por exemplo, não toma refrigerante, não, mas eu tomo suco. Mas que suco? Um suco artificial aí, né? Qualquer, tem várias marcas. E aí você vê aquela propaganda bonita, aquelas crianças felizes, correndo e tomando o seu suquinho artificial, puro açúcar, corante, conservante. Quer dizer, eles mostram aquilo para você de uma forma bonita. Uhum. Então você vai falar, poxa, eu não vou dar refrigerante, vou dar um suco, vou pôr um pozinho aqui, uma aguinha, é facinho. E o que eu disse, a questão do tempo, as pessoas estão muito corridas, eu trabalho em home office, eu trabalho sentado o dia inteiro, eu não me movimento, eu não vou fazer uma comida, eu vou dar um clique aqui, em um clique, em 20 minutos vai estar lá a comida na porta de casa. Então há uma influência fortíssima, com certeza, porque nós não temos tempo, porque é fácil, porque é rápido, porque é barato. E muitas vezes, né, não vou aqui enganar, é gostoso, né? Não é ruim. Então, eu tenho certeza que isso influencia de forma significativa. É mais difícil eu parar ali, estou trabalhando aqui em casa em home office, eu vou parar, eu vou lavar uma salada, vou fazer uma carne grelhada. É mais difícil, as pessoas... as facilidades do mundo moderno, contribuem de forma significativa para isso. Inclusive nesse sentido mesmo de ter tudo muito pronto, né? Muito pronto, muito fácil. Põe no micro-ondas, 10 minutos está pronto. Exatamente. Muita comida congelada. É um formato que se estabeleceu e ganhou muito espaço, né? Sim. Ganhou muito espaço na nossa sociedade. É o que eu imagino o tamanho dos malefícios nesse sentido. Sim. De conservantes.
Muito mais, né? sódio, gordura, açúcar, corantes, conservantes, né? A gente sempre fala, né? Quer ter uma vida saudável? Escolha mais ali na feira, né? Sim. E desembale menos, né? Embale mais, põe ali na sacolinha as frutas, as verduras e desembale menos. Tudo que vem pronto, que é só você desembalar, com certeza vai fazer mais mal para a sua saúde. E, pastor Ivan, quando a gente fala dessa pressão cultural, nós estamos falando de uma igreja que, ainda que inserida na cultura, ela tem que ser contracultural. Com certeza. Porque ela vem defendendo uma cultura do reino em que ela está inserida, e não é o reino desse mundo. A igreja briga tanto por tantas coisas, né, relacionadas à cultura, né? Por exemplo, a gente vê uma bandeira levantada assim nas artes, muito grande, contra filmes, um monte de coisa que a igreja briga mesmo. Não estou nem querendo falar se é certo ou se é errado, mas estou falando que a igreja compra essas brigas. Mas essa questão da cultura da comida, a gente largou mão mesmo, né? Não vamos falar nada aí. E parece aceitar essa influência da cultura dentro dos nossos ambientes também, dentro da nossa vida cotidiana. Eu acredito que esse é um problema porque esse pecado, a glutonaria, ele é um pecado de aceitação religiosa, né? Porque ele não é agressivo, né? Quando você, por exemplo, fala de pecados como adultério, como fornicação, como a bebida, né, o alcoólatra, alguma coisa nesse sentido, há uma repulsa muito grande. Agora, quando você trata do tema da alimentação, ele não é moralmente ofensivo. E aí, por conta disso, nós aceitamos essa influência cultural estar presente. E não obstante a isso, nós temos, né, também aí muitas pessoas fora do peso, e aí para não ter o confronto com as pessoas, porque boa parte nós não alegamos, né, e não afirmamos que toda pessoa que está fora do peso, ela é porque ela é uma pessoa que come excessivamente, Sim. Mas é claro que boa parte destas pessoas estão afetadas por causa desse problema, por causa desse pecado. Então, como nós temos uma convivência muito grande, a gente prefere ser conivente e não buscar o confronto, o que é um erro, porque você bem colocou, a igreja ela precisa dar uma resposta contra a cultura predominante. E se nós quisermos ser relevantes de maneira integral, esse assunto precisa começar a fazer parte dos nossos púlpitos, inclusive de forma um tanto quanto destacada, porque esse também tem se tornado um mal desse século. Quando a gente olha para a questão da alimentação, e aí vale muito lembrar que a gente tem também um desvio da finalidade da comida, né? A comida, biblicamente, e não só biblicamente, mas dentro também do ambiente orgânico e biológico, e aí, obviamente, a minha esposa que está mais habilitada para falar, mas a alimentação, ela tem uma finalidade de reposição, de saciar, mas ela não passa a ideia daquilo que muitos de nós estamos buscando através da comida, né? Encontrar um prazer, encontrar um saciamento que a própria comida não pode nos fornecer. Então precisa ter esse combate, porque nas propagandas você come para ser feliz, você come para poder ter aceitação social, e tudo isso nós entendemos que é um substituto, né? Então quando você vai, por exemplo, para o Êxodo, não terás outro Deus além de ti, a ideia da comida, inclusive, quando Paulo classifica em Gálatas, ela está ali, junto com o pecado da idolatria, ganância. Então, nós estamos colocando sobre a comida esse lugar que ela não poderia ter em nossa vida, né? Nós estamos transformando a comida em algo que nos traz aquilo que ela não tem condição de trazer para a nossa vida. Reflexão perfeita, pastor. Inclusive, muitos teólogos, a partir da afirmação de Jeremias, né, que o nosso coração é extremamente corrupto, vão trabalhar com a ideia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sem dúvida. E acho que a sua pontuação foi fundamental nesse sentido, né? Nós transformamos a comida num ídolo. Eu gosto muito de uma fala do Timothy Keller, que ele diz que, baseado exatamente nessa definição que você acabou de fazer,
O grande problema nosso é que nós tornamos ídolos não somente coisas ruins. Porque se fosse coisas ruins, aí tá fácil, né? Sim. Eu identifiquei o tabagismo, a bebida, os efeitos colaterais destas coisas que são já também muito imediato, eu conseguiria ter ali um enfrentamento muito grande. Mas o Timóteo Keller, ele diz que nós também colocamos a idolatria nas coisas boas. Sim. Então, aí é os excessos, né? Então, eu começo a amar muito a comida e a amar muito a bebida ou outras coisas que também são pecado, porque nós não estamos aqui apenas para falar da comida no sentido de condenação, mas sim combater todos os ídolos e excessos que temos no nosso coração. Sim. Então, é importante ter esse cuidado, porque aquilo que é bom também pode ser idolatrado e Perfeito. Trazer para nós consequências, obviamente, devastadoras. Não apenas espirituais, né, mas também no corpo. Eu havia até comentado contigo, em termos de introdutório, que nós precisamos tomar o devido cuidado com esse tema, porque a nossa vida ela é orquestrada pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus. E quando eu tenho esse descuido, eu estou trazendo sofrimento para a minha vida que não está na agenda de Deus, né? Então, eu estou quebrando toda uma estrutura de bênção que está programada para a minha vida e colocando sofrimentos que não são pertinentes à minha caminhada. Então, precisamos comer e comer com moderação. Que reflexão importante, pastor. Se não estou enganado, é o livro Falsos Deuses. Exato. Sim. Onde ele vai trabalhar exatamente com essa questão, né? Ele coloca o trabalho, o amor, que são assuntos que a gente fala que aquele rapaz é muito trabalhador e tal, e consegue mascarar essa questão da idolatria que tem por trás disso, e como isso domina, tira Deus do centro da nossa vida. Com certeza. E aí a gente quebra os 2 únicos mandamentos que Jesus deixou, a gente quebra, né? Tirando Deus da centralidade de tudo. E de fato, é muito interessante essa sua fala, porque eu acho que ela acende um alerta na importância do trato com a comida. Com certeza. E aí, doutora, a gente traz um outro aspecto da nossa cultura que eu acho que vai refletir demais essa idolatria, que é o rodízio. Você dá risada, né, pastor? Você dá risada. Porque, assim, tudo hoje é no excesso. É orquestrado para isso. Então, antes, assim, eu lembro, assim, quando começaram a aparecer os primeiros restaurantes japoneses, assim, pela cidade, você ia lá e você fazia um pedido, né? Hoje não. Hoje qualquer restaurante é rodízio. Churrascarias, pizza, né? A gente falava aqui em off. Rodízio de sorvete, assim, mas de tudo. Preparado e esquematizado para que você coma e coma em excesso. E a fala que a gente, desculpa, mais escuta vou comer para valer a pena o preço que eu paguei, né? É preparado para isso mesmo, né? Para exagerar. Com certeza. É preparado para exagerar, né? Porque você paga aquela sensação, né? Você paga um valor fixo e come o quanto você quiser e bebe o quanto você quiser. Certamente vai trazer um lucro interessante, né? Para quem vende e para quem come parece atrativo, né? Porque não tem limite ali, vai pagar um valor fixo. Então, realmente é preparado para isso. E a gente acaba cedendo, né? Pelas facilidades. E às vezes até a gente ouve, né? Mais comum até de homem comentar, vai no rodízio de pizza, aquela disputa. Quem comeu mais, né? Quem comeu mais e ninguém está lembrando da saúde nessa hora, né? E é interessante, doutora, e aí eu já faço aqui, e o pessoal que acompanha o programa sabe que eu utilizo o programa para confessar os meus pecados aqui também, né? Faço aquela minha confissão auricular aqui com os telespectadores. E eu gosto de fazer isso para demonstrar que ninguém está querendo julgar assim, o outro, óbvio, porque é algo que faz parte eu preciso dessa transformação, eu preciso. Que eu já fui umas 2 vezes assim, num restaurante em rodízio japonês, que eu particularmente gosto, e saí passando mal, literalmente. Doutor. Então, assim, às vezes a gente pensa num efeito que vai... não, eu vou comer bastante hoje, mas isso aqui vai ser um problema daqui 40 anos. Mas na hora o corpo já sente. De imediato. Não sei nem explicar, assim, mas você sai passando mal de verdade mesmo. Já tem efeitos imediatos na nossa saúde. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso. Então, são efeitos imediatos, sim, claro, porque você comeu em excesso. O rodízio japonês até que nem tanto, mas na maioria das vezes um rodízio de carne, por exemplo,
São carnes gordurosas, são comidas pesadas, Vai demorar né? quantos anos para Pizza, digerir não tem isso como daí, né? você fazer uma digestão Sim. adequada. Então, você passa mal, é efeito imediato. E além do efeito imediato, se você se habitua àquilo, você vai se habituando. Ah, eu vou no rodízio hoje, amanhã você vai se habituando a comer em excesso. E aí vem os efeitos, além dos imediatos, a longo prazo, porque você acaba se acostumando. E aí vem os efeitos a longo prazo, que são as doenças crônicas, né? Que são os efeitos piores. E eu gosto sempre de falar, todas as vezes que eu vou em palestras, falo muito nas igrejas sobre saúde, que a questão, né, do pecado, nós somos o templo do Espírito Santo, né? E eu tenho certeza absoluta que Deus, quando você estuda ali a medicina, a fisiologia, ele fez tudo tão perfeito e a gente pensa, meu Deus, como ele pensou nesse detalhe? Ele pensou nesse detalhe, em cada detalhe. Poxa, a gente não nasceu hipertenso, a gente não nasceu com problema de saúde. Então, ele deu um templo perfeito para nós. E nós estamos, além de todas essas questões espirituais, que está muito claro em Gálatas, ele coloca ali no mesmo nível de outros pecados que a gente abomina, mas esse a gente não fala, né? Porque a gente comete de vez em quando. A gente está destruindo o templo, né? O corpo perfeito que Deus nos deu. Então, a gente destrói no curto prazo, a gente topa passar mal e a gente destrói também no longo prazo, que é pior, né? E a gente nasceu perfeito. Tenho certeza que Deus fez tudo perfeito. Sim, e fez tudo perfeito, inclusive com a necessidade da alimentação. Exatamente. É interessante quando a gente consegue pensar isso teologicamente, né? Como é que o pecado distorceu essa nossa relação com a comida, que era perfeita. Sim. E que hoje é completamente distorcida, né? A gente come além do que... Bom, deixa eu voltar aqui na pergunta. A gente precisa comer, né? Precisamos. Mas precisamos respeitar o limite, né? É aquela história. Por exemplo, tem gente que deixa a comida no prato. Porque estou satisfeito. Ficou ali um pedacinho de bife, ficou ali. Aí o que não tem o controle, o que vai lá? Vai lá e pega o bife do que deixou. Pega a comida do que deixou. Então, eu acho que é esse limite que falta a nós. Entendi. Não, mas tá gostoso, tá, só mais um pouquinho. Eu preciso me satisfazer, né? Vocês estavam falando sobre a idolatria. Virou uma idolatria. Eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu tô cheio de problema. Isso aqui me traz satisfação. Isso me faz sentir bem. Um docinho depois do almoço. Não tem. Quanto eu ouço, não tem como ficar sem um docinho depois do almoço. Peraí, isso é hábito. A gente não precisa de um docinho depois do almoço, né? E eu sempre falo, para tirar um hábito ruim, você tem que colocar um bom no lugar. Sim. Então, a gente põe muito o sentimental, o emocional ali na comida. Aquela história que eu falo, brincando, mas que é verdadeira. Aquele vazio que às vezes a pessoa tem, que tem que ser preenchido por Deus. E a gente vai preenchendo ali, se acomodando. Vai preenchendo literalmente pela comida. Pelo excesso dela, né? Colocando... Eu vou voltar aí que eu quero falar essa questão do doce que você levantou aí depois do almoço. Mas eu quero... Aí eu vou ter que confessar também. Então eu vou aproveitar que você vai confessar, já vou perguntar, depois eu volto aqui para a pergunta. Porque assim, doutora, um doce não vai fazer mal. E talvez eu acho que essa seja a grande questão aqui que a gente precisa deixar claro aqui. É que o problema é o excesso. Bom, eu pelo menos penso isso, né? Eu vou ouvir a sua contribuição. Porque se a gente está falando de um docinho, ok, ninguém está falando aqui de um universo fitness de corpo perfeito. E não é isso que nós estamos falando falando de saúde. Agora, o problema é que depois do almoço, a pessoa vai aqui, né? E o pessoal aqui da TV vai, né? No açaí aqui. E não é o copinho, né? É aquele copão de meio litro. Com leite condensado, leite em pó. E se o cara cobrar só R$1, pede extra. Coloca mais um pouquinho que cabe. Essa que é a questão, né? A gente abusa demais. Sim. Tudo na vida é uma questão de moderação, né? Em tudo, né? Então, você comer um docinho ali, realmente, não há problema. Você comer um docinho, um pedacinho. Mas vamos lá, eu pego a barra de chocolate. Em vez de comer lá um quadradinho, eu como inteira. Porque eu tô ansioso, porque eu nem tô percebendo. Eu tô ali comendo, assistindo TV e vai. Quando vê, já foi. Já foi. Uma caixa de bis. Então, realmente, não há problema. Tudo com moderação.
Né? Eu sempre dou até um exemplo aqui, vou citar uma jovem senhora linda, que é a minha mãe. Ela já tem 67 anos, conservada, com um jeitinho de 50, magrinha. Ela come tudo pouquinho. E um pedacinho de bolo. Não, aqui só um pedacinho. A gente vai lá e repete, tá gostoso? Não, só um tá bom. Não, só um pouquinho tá bom. O segredo tá na moderação. Né? Eu comi ali aquele pedacinho, matei minha vontade, tá gostoso, vou parar por aqui. A gente perdeu isso, né? Encostado nessas desculpas dos nossos sentimentos e das nossas faltas. Agora, veja, se eu tenho um paciente diabético, já é um problema o docinho. Sim, sim. E eu vejo muito essa questão, até que eu falei do templo, né, de destruir o templo. Eu falo que as pessoas, às vezes, cometem uma autodestruição. Porque a pessoa, às vezes, tem um diabetes, tipo 1, toma insulina, já tem problemas renais, porque a diabetes afeta muito os rins, podem levar a pessoa à hemodiálise, e a pessoa está tomando insulina e colocando bastante açúcar para dentro. Então, veja, isso se torna um problema, porque a pessoa está fazendo um mal direto ali, um mal muito grande para o organismo, que chega a causar angústia na gente, mas ela não percebe, porque aquilo traz um conforto, apesar de todos os males que ela enfrenta em decorrência daquilo, né? Então, a grande questão é a prevenção, é a moderação antes que a gente desenvolva, porque quando a gente já está com a doença ou com a obesidade, é um pouco mais difícil. É tratável, com certeza, mas a prevenção é sempre o melhor remédio. Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, a gente consegue levantar alguma explicação para a igreja de alguma forma aceitar isso? Será que só esse aspecto cultural é suficiente para justificar esse aceite da igreja com os pecados relacionados à comida? Eu creio que talvez, ao olharmos o aspecto físico de muitos, existe essa conveniência, então, de falar sobre o tema. E aí eu acredito que essa é uma hora que nós precisamos ter menos empatia com esse tipo de comportamento e de pecado, né? E aí, trazendo, por exemplo, algumas considerações do apóstolo Paulo sobre esse tema. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas me convêm. Então, comer me é lícito, né? Agora, comer excessivamente não é aquilo que a Bíblia espera de nós. Até porque nós estamos já fugindo também ao domínio próprio, nós já estamos descambando, né, sobre uma vida que está pautada sobre a regência do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos chamou para a liberdade, né? E aí, nós precisamos ser enérgicos, mesmo que nós temos uma cultura e a tendência de nos compadecer, até porque em muitos casos existe, né, a empatia física com relação a esse tema, mas nós precisamos levar esse tema a sério, né? Porque tudo aquilo que me domina torna senhor da minha vida. Então nós estamos hoje vendo muitas pessoas escravizadas pelos seus excessos. E como nós estamos falando da comida, não é simplesmente comer excessivamente, mas até comer selecionadamente coisas excessivas, como nós aqui colocamos a ideia do açúcar, que aí é a minha confissão aqui a todos que preciso ter também esse cuidado, essa luta diária, submeter a minha vida a esse esforço para não ceder a essa tentação, né? Inclusive, eu tenho aqui sempre me reportado a esposa para me ajudar nesse tema, porque é um tema que eu confesso a minha fraqueza, mas eu não posso ter aceitação. Sim. Obviamente, a gente fala com tolerância, porque como aqui já foi mencionado por ti, Zeca, a nossa ideia aqui não é apontar, a nossa ideia aqui é a correção mútua, né? Então, nós não estamos olhando para alguém e fazendo aqui as acusações dos fariseus, mas nós estamos chamando a responsabilidade para uma mudança de comportamento, de conduta, para alinharmos a nossa vida ao padrão bíblico. A comida é boa, e aí eu acho que fica numa seara um pouco difícil, porque ela é boa, ela é saborosa, né? Em alguns casos você come e a gratificação ela é imediata, né? Então aí tem também o problema das gratificações imediatas.
e nós estamos numa era em que os distúrbios das emoções estão em evidência. Então, eu busco, inclusive, essa compensação emocional através da comida. Acho que precisamos ponderar isso com cuidado, olharmos para a Bíblia. Eu gosto muito de uma recomendação que a gente encontra nas palavras do sábio Salomão. Eu gostaria de ler esse versículo, eu deixei ele anotado aqui, Por favor. porque é um tanto quanto interessante ouvir as palavras do sábio Salomão sobre esse tema. Por exemplo, ele diz em Provérbios 23, 2, 3, ele diz assim: encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deixe as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. No versículo de número 20, ele diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Então, nós precisamos, ter esse bom senso. É necessário comer? É, mas então vamos comer com moderação, vamos comer com cuidado, não vamos trazer a comida para responder por outras áreas, por outros anseios da nossa vida, a fim de buscar a saciação nela, que nós certamente nunca iremos encontrar. Sim, eu acho que isso vai muito de encontro com a fala de Jesus, né? A gente também comentou aqui antes do programa, quando Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? Sem dúvida. Parece, de fato, revelar aí um desvio espiritual da igreja nesse sentido, talvez até submetendo a essa questão de uma carnalidade muito grande, né? Com certeza. Via de regra, quando a gente fala de carnalidade, a gente fala dos pecados sexuais, né? É verdade. Mas o domínio, literalmente, da nossa carne é nesse desejo pela comida que nunca tem fim, talvez por isso que a gente precisa retomar aquela ideia do jejum e oração, né? Com certeza, é um apelo bom. E aí eu falo que nem por uma questão de, como o pessoal às vezes brinca, de dieta, né? Vou ficar sem comer que vai me ajudar a perder peso. Mas para colocar a questão espiritual nisso. Com certeza. Substituir por isso. Então, com certeza. A gente às vezes fala brincando aqui, mas a ideia seria essa, meu irmão. Ao invés de você comer 3 bifes, você come um bife e vai orar. É uma boa recomendação. A minha esposa disse que nós devemos substituir um hábito ruim por um hábito bom. O Timóteo Keller também faz essa mesma proposição, que não existe ausência de idolatria. Nós sempre idolatramos alguma coisa. Então, substitua a idolatria que não pode haver no nosso coração por Deus. Exatamente. Então, vamos espiritualizar também esse tema para que a gente possa ter o resultado necessário, para que a gente possa realmente usufruir de vitória sobre esse tema com a ajuda do alto, né? Porque todo pecado nós vencemos com a ajuda do alto. Não há pecado que a gente não vença com a ajuda do alto. E é isso que nós encontramos no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Só pode entrar, acessar essa espiritualidade aqueles que nasceram de novo. Então não adianta também querer vencer esse pecado, digamos assim, somente com uma força de vontade. Eu preciso ter um reconhecimento que isso é pecado, e assim como eu lido com todos os outros pecados, que eu preciso me expor a um encontro diário com uma palavra, com a oração, com o jejum, para poder vencer esses outros pecados, eu também terei que fazer o mesmo com esse pecado. Sem dúvida, porque o jejum, aqui a ideia do jejum, é você se abster de algo para colocar algo no lugar, algo espiritual. Se for só para parar de comer, faz dieta, não precisa fazer jejum. É verdade. Entendeu? É essa que é a dinâmica, e a fala do pastor foi fundamental nesse sentido. A gente colocou aqui uma multidisciplinaridade nessa questão do trabalho de atacar a comida. Doutora, antes de falar dos aspectos mais ligados à saúde do coração, queria que a irmã pontuasse de novo a importância dessas várias áreas da saúde, né, para combater isso. Porque quando a irmã fala de distúrbios emocionais, a primeira coisa que me veio à mente que foi a necessidade de um psicólogo para tratar isso daí, né? Sim. Porque a gente substitui as nossas emoções pela comida e entra muito nessa questão da compensação, né? Essa fala eu achei fundamental, assim, porque
é algo que aqui no programa a gente já falou com relação à pornografia. Que o vício da pornografia às vezes é alimentado por essa questão da recompensa. Sim. Eu mereço, eu posso, sofri tanto no dia de hoje. E como é que a comida entra na mesma dinâmica da nossa cabeça? Inacreditável, inacreditável. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa importância de outras áreas da saúde. Sim, ele falou uma coisa, né, o Ivan, que é muito importante, é reconhecer, né? Precisa reconhecer que está fora ali, que precisa de ajuda, reconhecer, tirar os ídolos, né, colocar Deus no seu devido lugar e procurar ajuda, né? Afinal, Deus deu a oportunidade do conhecimento a médicos, psicólogos, né? Então, é um tratamento multidisciplinar, né? Você procurar um médico, cardiologista, endocrinologista, um tratamento psicológico, tá com ansiedade, precisa de terapia, precisa do psiquiatra, precisa, às vezes, tomar uma medicação por um tempo, é um tratamento. A gente não pode ter esse tabu. Ai, não, doutor, mas só quem vai no psiquiatra é médico de doido. Não, gente, pelo amor de Deus. Psiquiatra, acho que todo mundo, uma vez na vida, precisa pelo menos passar por um psiquiatra. O psicólogo, muita gente tem aquela questão, e às vezes as questões emocionais precisam de ajuda, né? Sim. Tem pessoas que às vezes conseguem lidar ali, mas acho que não é o caso da maioria, até porque tem muitas questões emocionais envolvidas. Então, você buscar ali um tratamento multidisciplinar, nutricionista, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu sei o que fazer, não, eu já sei comer certo. Aí, mas o que você come de manhã? Eu como 2 pães com presunto e queijo, não sei. Aí você vai vendo. Então, às vezes, as pessoas fazem coisas erradas que não sabe, porque não estudou para aquilo. Né? Então, eu trabalho muito com isso, sabe? Vai na nutricionista, encaminha lá bonitinho, vai no psicólogo para te ajudar. Né? Então, a pessoa precisa ter esse reconhecimento e ir realmente buscar ajuda. Muitos voltam e falam, não, eu já fui na nutricionista, mas não resolveu. Mas você seguiu as orientações dela? Não segui, então não vai resolver. Então, a gente tem que estar realmente disposto a abrir mão, a seguir as orientações de quem sabe o que está fazendo. Né? Não, vai fazer uma dieta muito restrita. Não vai. O que acontece? A gente precisa ter um déficit calórico. Então, basicamente, sobrepeso, obesidade está baseada em quê? A gente precisa gastar energia o tanto que a gente ingere ou mais. Só que, em geral, a gente está gastando pouca energia e ingerindo muita. Sim. Vai sobrar. Então, você vai numa nutricionista, ela vai calcular ali para você, para o seu biotipo, para os seus gostos, né, alimentares, às vezes não gosta disso, gosta de outra coisa, uma quantidade ideal de carboidratos, de proteínas, uma coisa que ajude o seu corpo a se sentir saciado, a não sentir que está faltando nada. Então, assim, toda ajuda é válida, né? Então, precisa realmente haver esse reconhecimento, essa aceitação e buscar ajuda, né? Por que não? Sozinho é mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Vai facilitar muito a caminhada. Com certeza. Muito a caminhada. E aí fica outra recomendação, nós estamos falando aqui, é interessante sempre procurar antes que não tenha mais volta. Sim. Que é a experiência normalmente aqui do gabinete pastoral, né? Quando bate lá no gabinete é porque já decidiu fazer alguma coisa, né, pastor? Geralmente. Então bate lá e fala, pastor, vou me separar da esposa. Mas nem veio falar que estava com problema, nem veio me aconselhar, vou morar junto. Não, já está decidido, só estou comunicando, então assim, já não tenho o que fazer. Então, não deixa chegar nessa situação. Procure antes, de verdade. Doutora, nós estamos caminhando para o final desse bloco, eu queria só que a irmã comentasse da relação direta da saúde do nosso coração com relação ao excesso de comida. O que causa na saúde do nosso coração e, de fato, o excesso de comida tem relação direta com a saúde do nosso coração? Com certeza. O excesso de comida tem, sim. Além da questão do sobrepeso e da obesidade, né, aumenta o risco de uma série de doenças e doenças cardiovasculares. Hipertensão é uma delas, né? Excesso de sódio, comida muito salgada, comida muito industrializada, temperos artificiais, o pozinho ali que você tempera ali, risco de hipertensão. Tem, sim, também as questões genéticas. Mas eu falo que nós não estamos mais herdando só genética, nós estamos herdando hábitos. A gente não herda só genética, a gente herda hábitos. Então, são hábitos que vão passando de geração para geração. Então, hipertensão, diabetes, também a alimentação tem uma relação direta. A dislipidemia, que é aumento dos níveis de triglicérides e colesterol no sangue,
também. Aí o sobrepeso que eu já falei, consequentemente o sedentarismo, o estresse. A maioria das pessoas estão demasiadamente estressadas, trabalhando muito. Tudo isso e o tabagismo também, né, que não é o caso nosso aqui, mas é o caso de algumas pessoas da população, são fatores de risco para doença cardiovascular, infarto e AVC, que é simplesmente o que mais mata pessoas no Brasil e no mundo. Então, veja se isso não tem uma grande relevância, né? Então, muitas pessoas procuram, né? Eu tô aqui porque meu pai infartou, minha mãe tem um histórico familiar. Aí você vai lá, faz os exames, às vezes está tudo bem, às vezes não tanto. E aí você orienta ali as mudanças, a pessoa volta no ano seguinte, está tudo igual. E as pessoas falam para mim, o que eu posso fazer para me prevenir? E eu sempre gosto de falar, além de você vir aqui fazer os exames, isso é muito importante. Mas o que vai mudar o seu futuro é o seu estilo de vida. É o que você come, a quantidade que você come, a maneira que você come e o tanto que você se exercita. Mudar hábitos, né? É isso que vai mudar o futuro. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Pastor Ivan, para a gente encerrar o bloco, eu queria falar de um aspecto aqui, porque senão pode parecer para quem nos assiste que nós estamos atribuindo essa questão da comida uma importância que ela também não tem na questão teológica. Eu acho importante a gente frisar aqui. A Bíblia declara que é pecado, a gente já definiu isso, mas ela não tem nenhuma relação com a nossa salvação, né? Com certeza. Não é comendo direito, comendo errado, ou que nós estamos falando de salvação. E eu acho importante fazer essa distinção, porque algumas linhas teológicas aí defendem que a comida tem um aspecto salvífico em você comer ou não algum tipo de alimento. Não é a nossa interpretação de maneira alguma, né? Nós entendemos que a cruz ela é suficiente e que Cristo cumpriu o preço e pagou o preço da nossa salvação. Então, a salvação é a nossa crença, né, na pessoa bendita de Jesus, sem qualquer atalho, sem qualquer substituto, sem qualquer adicional. Isso é um ponto central para nós. Porém, nós podemos, obviamente, entender que o pecado de comer em excesso a glutonaria, aí sim, como qualquer outro pecado, ele pode comprometer a nossa salvação. Sim. Até porque o apóstolo Paulo diz que vão ficar de fora. E aí, um versículo anterior, ele coloca quem vai ficar de fora, inclusive os glutões. Mas aí o alerta não é só para o glutão, né? O alerta é para que nós venhamos ter uma vida de equilíbrio, né? Sim. Uma vida exatamente sobre a dinâmica do espírito. Eu vou trazer um versículo que eu gosto, que está registrado no livro do Eclesiastes também, capítulo 10, verso 17, ele diz assim: Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Então, a maneira como eu devo me comportar com relação à comida é dando a ela a sua devida finalidade. Eu tenho que comer para reposição, para recuperação das minhas forças, mas a orientação bíblica não é comer para exceder, para encher, para pesar, né? Então, quando eu parto para esse lado, é onde eu estou saindo fora de uma vida de domínio. E aí caímos outra vez. Quando eu não ando sobre o domínio do espírito, eu estou sobre o domínio da carne. E aí sim é onde eu estou incorrendo no perigo de ficar fora daquilo que Deus reservou para os seus, né? Perfeito. E esse domínio, doutora, muitas vezes até de maneira inconsciente. A gente falava da questão do açúcar aqui antes do programa começar, que acaba atingindo o nosso organismo de uma maneira que às vezes foge do nosso controle. Nós estamos literalmente viciados no açúcar. O açúcar, o vício no açúcar, ele é comparado ao vício da cocaína. Você dizer que o açúcar não produz reações químicas, sim, com certeza produz. É só fazer um teste, a pessoa que está em casa, né? Tira o açúcar um dia da sua dieta. Já mau humor, dor de cabeça, dá tudo, né? Mas, então, por isso que a gente tem que ficar atento, porque não deixa de ser um vício, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Você ser dominado mesmo assim do organismo, sentir falta
com essas questões físicas mesmo. Você vai sentir, meu irmão. Pode, se quiser fazer o teste, você faz o teste. Um dia na sua casa. Tira o açúcar para você ver se não vai transformar de verdade as suas reações físicas mesmo. Eu preciso chamar o intervalo, tá? É bem rapidinho o nosso break. No próximo bloco, ele é bem menor, mas ainda vamos ter tempo para as nossas considerações finais e para a conclusão. E aí, eu gostaria de pedir a vocês que oferecessem uma aplicação do tema para quem nos assiste. Okay. Nas questões espirituais e na questão da saúde também, doutor. Eu acho que é fundamental para quem nos assiste e a gente ter essa orientação. E a minha oração é que, de verdade, a gente transforme, viu, meus irmãos, a nossa postura a partir dessa reflexão levantada, levando com mais seriedade essa área da nossa vida também, que, como o pastor Ivan colocou aqui no final da fala anterior, podem nos afastar das bênçãos prometidas por Deus. Podem nos afastar, de verdade, de uma vida abundante, não só aqui na Terra, com relação à nossa saúde, mas, como ele bem alertou, fechando as portas do local preparado para a nossa eternidade também. Então, vamos levar a sério essa questão. Deixa eu colocar aí na tela antes do intervalo, primeiro o telefone da Agrade, que é parceira aqui do Vejam Só. Então, você quer estudar teologia, quer se preparar para o ministério, quer conhecer com mais profundidade as Escrituras Sagradas, procure pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Código 11, anota aí o telefone, 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade. Anota, porque se você ligar agora não tem ninguém lá na secretaria. Mas se você ligar amanhã, em horário comercial, o pessoal vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade. Além disso, vou deixar aqui para você todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação. Tem muito conteúdo preparado para você. Entretenimento, programa infantil, musical, entrevistas, debates teológicos, jornalismo. Tem muita coisa legal aqui na HIT. Se você ainda não conhece, vem para cá para você poder dar um pouquinho de folga para o seu controle remoto. O bichinho não aguenta mais. Você indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. Vem para a HIT que você vai se apaixonar pelo nosso conteúdo, tá bom? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a glutonaria, esse pecado que, por algum motivo que nós tentamos levantar aqui, é muito aceito no nosso meio cristão. E nós trouxemos aqui no estúdio a doutora Silene Souza, a médica cardiologista, para falar sobre os aspectos relacionados à nossa saúde, e o pastor Ivan Souza, para falar sobre as questões espirituais envolvidas no tema. O primeiro bloco foi muito proveitoso, levantamos uma série de questões e neste bloco agora, na sequência, eles vão fazer as considerações finais, deixando aí uma aplicação para você. Antes disso, eu quero só dar aquela moral para você que nos assiste, mostrando aqui no Vejam Só a sua foto, para você concorrer a presentes aí do programa, tá bom? No decorrer dos meses aqui do ano, tá? Então você manda a sua foto assistindo o programa, uma selfie bem simples, não precisa de muita produção e você vai concorrer aos prêmios. Envie essa foto para as nossas redes sociais, já aparece aí, tá bom? Vai direto lá nas mensagens, né, no direct, mande por lá sua foto, nome, cidade e estado. Se aparece aqui, concorre ao presente também, tá bom? Vamos lá rapidinho, colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o dia de hoje e nós vamos começar o nosso passeio aqui pelo Brasil lá em Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Quem vai aparecer aí assistindo ao programa é a Josélia Maria. Boa, e literalmente assistindo ao programa, né? Literalmente. Boa, Josélia. Obrigado, viu, minha irmã? Pelo carinho, pela audiência também. Fico muito feliz. A galera de Pernambuco nos acompanha demais, participa muito. A gente recebe muita mensagem da turma aí do estado. Um grande abraço a todos vocês. De Pernambuco, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Quem vai aparecer aí é o nosso telespectador, o Marcelo, ó, acompanhando o Vejam Só. Inclusive tá lá no debate com
Reverendo Weber. Boa, Marcelo. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Esse programa está disponível lá no nosso YouTube, no canal do YouTube. Vai lá assistir. Grande abraço, viu, Marcelo, a você. E, obviamente, aqui a gente estende o nosso abraço a todos os nossos queridos irmãos aí do Rio Grande do Sul, que têm passado por uma situação bem difícil. Fica a nossa oração, é o nosso pedido de conforto, né, a Deus, a todos que têm sido, que foram, né, atingidos por essa tragédia. E não só a nossa oração, mas a nossa ação também, né? A maioria das igrejas se mobilizando para auxiliar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, você aí procure aí sua igreja, seu pastor, com certeza ele vai poder te orientar aí uma forma de você ajudar e poder oferecer carinho também a esses nossos irmãos que sofreram demais com essa tragédia climática. Aliás, um outro tema muito interessante, né? Os cuidados com o planeta, que também, de algum aspecto, parece que dentro da igreja também não é muito falado. A gente pode falar sobre isso também. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. A última foto aí, lá do Rio de Janeiro, pra gente poder encerrar. Itaboraí. E quem assiste é a Lindalva. Boa, Lindalva. Inclusive, a Lindalva mandou uma foto do programa de hoje, viu? Ela tá assistindo hoje o programa. Não tá, ô Thomas? Não, né? Você só escolheu uma foto que eu tô com a mesma roupa, só pra falar que o apresentador não tem roupa. É brincadeira essa minha produção, hein, pessoal? Eles ajudam mesmo o apresentador, eles gostam. Lindalva, obrigado, viu, meu irmão? Você não tem nada a ver com isso. É minha produção que quer me derrubar. Obrigado a todo mundo que mandou a foto aí. Vamos pôr na tela rapidinho os presentes que nós vamos enviar esse mês. Ó, a caneca, que já é tradição. A gente manda aí todos os meses para você. E vamos mandar também um kit, que agora maio é o mês, né, especial do Dia das Mães, né, onde a gente lembra das nossas queridas mães, ó, com uma Bíblia, uma caneca, e eles vêm dentro dessa sacolinha aí super bonita aí para você, tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa. Esse kit, inclusive, é um oferecimento do Shopping do Povo, que é parceiro aqui do Vejam Só. Você já acompanha aí nas imagens, a loja do Shopping do Povo fica bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de São Paulo. Anota aí o endereço, Avenida São João, 816. Livros, bíblias, tem muita coisa legal lá no Shopping do Povo. Mas que se você não é de São Paulo, ou se é de São Paulo, mas não quer vir na loja, você pode acessar pelo site spovo.com.br ou pelo telefone, que também aparece aí na sua tela. Código 11 95854 3232. 95854 3232. Aproveite, liga lá no Shopping do Povo, não agora, viu? Que agora tá fechado, tá? Mas amanhã em horário comercial, quando tiver aberto. Aí você liga, pede lá as informações para você adquirir os produtos do Shopping do Povo também. Obrigado aí toda a galera pela parceria do Shopping do Povo. Bom, vamos fechar o programa de hoje, encerrando com as considerações finais, né, uma conclusão e principalmente uma aplicação para quem nos assiste aí. Pastor Ivan inicia, a doutora Silene vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, eu vou dar 3 minutinhos para cada um por causa do nosso tempo, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, pastor Ivan, por favor. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez, Zeca, o carinho, agradecer também a companhia da amada esposa aqui, de poder participar junto, uma experiência tanto quanto agradável. E, de alguma maneira, contribuir aqui também com os nossos telespectadores com esse tema importante. Acredito que nós devemos levar esse tema a sério, como qualquer outro tema que envolve a nossa vida cristã. Como falamos no início, nós precisamos ter um cuidado integral com a nossa vida. Então, com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, com as nossas emoções e também com o nosso corpo. E acredito que, para resolvermos esse tema, a mesma seriedade que nós colocamos quando enfrentamos qualquer outro tipo de pecado, nós precisamos também impor a esse pecado. Então, o primeiro passo é o reconhecimento, né? Eu preciso ter uma confissão de que a comida, ela tem ocupado em mim um lugar que ela não poderia e nem deveria ter. E aí, eu colocar ela no devido lugar. Eu como para me nutrir, eu como para ter ali a recuperação das minhas forças, mas não para buscar na comida gratificações imediatas, alguma outra experiência que não a finalidade apenas de saciar a minha fome.
E aí, a recomendação que nós precisamos fazer a respeito disso, inclusive, são as próprias palavras de Jesus que ele diz, nem só de pão viverá o homem. Então, é aquele conselho que já foi colocado aqui diante do programa, precisamos fortalecer a nossa espiritualidade a fim de que nós tenhamos, por meio da nossa espiritualidade, vitória sobre a nossa carne. Eu deixo aqui uma seguinte recomendação a quem precisa. Se você tem esse enfrentamento, confesse ele, procure alguém para poder lhe ajudar com esse tema. Se necessário, se percebe que isso é alguma coisa que escapa só da espiritualidade e tem consequências também da emoção, procure, então, um profissional da área para que você possa, de alguma maneira, ser gradativamente vitorioso nesse tema. Ninguém que está enfrentando esse tema vai ser de maneira radicalizada. Então, com uma ajuda, certamente você vai conseguir vencer esse pecado. E aí eu deixo o meu alerta acima de tudo isso, né? A glutonaria, ela pode antecipar a nossa morte e também pode colocar uma agenda de sofrimento que ela não é ordenada por Deus na nossa vida. Então, o meu conselho, a minha sugestão é coma, mas coma com moderação. Viva e viva com moderação, com equilíbrio, sobre o domínio do Espírito, para que você seja, então, feliz, tenha uma vida vitoriosa em todos os aspectos do seu viver. Amém. Obrigado, pastor Ivan, pelo carinho, meu irmão, em aceitar o nosso convite, pelas reflexões que o irmão trouxe, né, à nossa audiência, que eu considero de extrema importância. Deus continue te abençoando. Amém. Derramando graça na sua vida, ministério também. Os contatos que o pastor Ivan disponibilizou estão salvos para você lá no nosso perfil do Instagram. Contato pessoal e o da igreja também, para você poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho e do ministério do nosso irmão, tá? Obrigado, pastor, pelo carinho. Doutora Silene, a palavra está com a irmã. 3 minutos aí, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Queria agradecer também ao programa, vocês pela oportunidade de estar aqui. Uma honra, me sinto honrada. Estar com meu esposo, então, foi privilégio, presente. Quero agradecer essa oportunidade e eu sempre costumo falar que todo o excesso, na verdade, reflete uma falta. Vamos buscar em Deus essa falta que a gente, às vezes, carrega dentro da gente, não consegue suprir. E, com a ajuda de Deus, também buscar ajuda profissional, ajuda médica, o que for necessário. Porque Deus, Ele quer que nós vivamos, como ele falou aqui, com abundância. E nós somos o templo do Espírito Santo e Deus deu o nosso templo perfeito. Então, cuide do seu templo. Como ele disse, coma com moderação, faça atividades físicas, se hidrate adequadamente, não ceda ao sedentarismo, ao estresse, procure ter um sono adequado, procure fugir dos conflitos ali de relacionamentos emocionais, procure viver bem, em paz, em harmonia, se alimentar de forma leve, de forma saudável, combater o sedentarismo e, com certeza, são pequenos passos, não são coisas extraordinárias, mas são pequenos passos que vão trazer muita saúde e, com certeza, muitos benefícios a longo prazo. E no que eu puder ajudar vocês, eu estarei inteiramente à disposição. Muito obrigado, doutora Silene. Inclusive, a reflexão eu acho que é importantíssima nesse aspecto, né, de pequenos passos. Porque a gente tem essa tentação da grandiosidade, né? Então, quando a gente pega aqui as questões teológicas, por exemplo, o desafio é ler a Bíblia inteira. Eu tenho que ler a Bíblia toda. Não, tem que ler. Mas se você nunca lê pouquinho. Não vai ler 10 capítulos que você não vai ler. Aí você vai desanimar, no outro dia você já não lê mais. Que é a mesma coisa com o sedentarismo, por exemplo. A pessoa vê lá aquele atleta famoso e ele corre 10 quilômetros por dia. Vou correr 10 quilômetros. Não vai correr 10 quilômetros. No outro dia você já vai desistir. Fala, o quê? Isso é difícil. Caminhe. Meia hora. Sim. É o primeiro passo. Exatamente. São pequenos passos. Na comida, a mesma coisa. Vou tirar a comida, vou tirar o carboidrato. Não vai tirar o carboidrato. Não vai aguentar. No outro dia, você está desesperado. Você vai comer o dobro. Diminua a quantidade. Faça pequenas atitudes que vão transformar a sua vida. E o contato da doutora, caso você precise de ajuda, tá bom? Está lá à sua disposição também. E se você não precisa de ajuda ainda, já faz um preventivo, que é a melhor coisa, né, doutora? A prevenção é o melhor remédio. Não é verdade? Pronto aí, tá vendo? Eu não tenho nada, não vou. Rapaz, melhor você, às vezes, tá escondido, viu? Você não sabe. Então, você vai lá, já fica com a consciência tranquila, faz todo o check-up. Pelo menos uma vez por ano é importante. Importante. Eu que já passei dos 40, então já tô indo quase cada 6 meses já.
Não tá fácil não, viu? O tempo vai passando. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida também. Tenho certeza que foi um programa abençoado. Espero que transforme de verdade a sua conduta. Vamos, antes de encerrar, colocar na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos sobre essa relação, né, do cristianismo e a glutonaria, se isso é um desconhecimento ou descuido. Vamos ver as porcentagens aí? 52% afirmando que essa questão tem uma relação direta com a ignorância bíblica, né? Falta do conhecimento bíblico, que é, de fato... Eu vou falar que eu acho que desconhecimento bíblico não, viu? Porque a gente conhece. Mas tudo bem, vai. Vamos ver a segunda opção. Falta de cuidado com a saúde, 39%. E pressão cultural na alimentação, 9%. De fato, todos os fatores influenciam, mas eu acho que o conhecimento a gente tem, né? A gente não quer aplicar mesmo, né? Não quer aplicar, é difícil. Bom, vamos encerrar o programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.